A guerra da Ucrânia completa um mês e a grande dúvida é o número de soldados russos mortos ou desaparecidos. O ditador Vladimir Putin esperava uma vitória rápida com a fuga do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, subestimou a reação ucraniana às sanções internacionais e superestimou suas forças armadas. Politicamente, Putin já perdeu. Uma Ucrânia ocupada seria ingovernável, o nacionalismo ucraniano não vai tolerar a submissão à Rússia, a aliança ocidental entre Estados Unidos e Europa renasceu e tem adesão do Canadá, do Japão, da Austrália e da Nova Zelândia. Zelensky pediu manifestações para marcar hoje um mês de guerra, uma guerra que ele diz que não é só contra a Ucrânia, mas contra a liberdade. A Rússia não domina o espaço aéreo, seu exército não conseguiu cercar Kiev, a capital ucraniana. Ao não dominar o espaço aéreo, a Rússia faz uma guerra de bombardeio a grande altitude ou com mísseis. Então são ataques imprecisos com grandes danos à infraestrutura e à população civil. Enfim, existe uma suspeita de que atacar a população civil, aterrorizar a população civil para o povo pressionar o governo a se render, seriam os objetivos de Putin. Além disso, a revolta vai chegar em algum momento na Rússia, especialmente tendo em vista o número de soldados mortos, e a Rússia de Putin está cada vez mais dependente da China para tentar amenizar um pouco as sanções econômicas internacionais, uma verdadeira guerra econômica contra a Rússia para pressionar Putin a acabar com a guerra. A Ucrânia afirma que está contra-atacando e reconquistou Makariv, uma cidade satélite de Kiev, como na guerra que morre primeiro a verdade. Essa frase é do dramaturgo Ésquilo, da Grécia Antiga. Estas declarações todas devem ser tomadas com cautela. Ao analisar transmissões de rádio locais, o jornal The New York Times chegou à conclusão que a Batalha de Makariv ainda não acabou, ainda está indefinida, mas é uma tentativa da resistência ucraniana de tomar território que já estava ocupado pelos russos. A Rússia não está ganhando, arrasa cidades ucranianas como Kharkov e Mariupol, e mesmo onde controla, como Kherson, enfrenta manifestações de protesto de civis desarmados. O problema é que Putin não costuma recuar. A derrota abalaria seu reinado na Rússia. Acuado, o ditador russo costuma dobrar a aposta. E é aí que mora o perigo. Em entrevista a Christiane Amanpour, na CNN norte-americana, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, admitiu que a Rússia não atingiu os objetivos de desmilitarizar a Ucrânia. O Putin falou também em desnazificar a Ucrânia, mas agora nem fala mais nisso. Peskov não descartou o uso de armas nucleares se houver uma ameaça existencial à Rússia. A Ucrânia não é uma ameaça existencial à Rússia. A única ameaça existencial à Rússia vem dos Estados Unidos. Então, quando se começa a falar em guerra nuclear, é hora de sentar na mesa de negociações e tentar discutir os tratados que terminaram com a Guerra Fria. Quase todos caducaram, resta apenas o Tratado de Redução de Forças Estratégicas, que são as mais importantes, as armas que os Estados Unidos e a Rússia usariam para se atacar diretamente, armas nucleares, naturalmente. Esse tratado está em vigor. Agora, o Tratado sobre Forças Convencionais na Europa acabou, que não permitiria ao Putin juntar 200 mil soldados para cercar um país inimigo. O Tratado sobre Forças Nucleares Intermediárias, que não permitiria ter mísseis de curto e médio alcances na Europa, também foi abandonado pelos Estados Unidos em 2019, e o Tratado de Mísseis Antibalísticos foi abandonado em 2002. Então é hora dos Estados Unidos e a Rússia sentarem para negociar novos acordos de desarmamento e controle de armas. Temos mísseis hipersônicos, guerra no espaço, guerra cibernética, novos temas para um controle de armas.
Então, é hora de renegociar os acordos, mas os Estados Unidos, o presidente Joe Biden, nomeou uma comissão, uma equipe para examinar possíveis respostas dos Estados Unidos a um ataque nuclear, mesmo que seja com armas táticas da Rússia dentro da guerra da Ucrânia. Armas táticas são pequenas bombas para usar no campo de batalha, não para jogar do espaço e se manter a grande distância, porque vai destruir tudo lá embaixo. Desde o início da guerra, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas, general Mark Milley, tentam contato com o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, e o general Valery Gerasimov, o comandante militar russo, para evitar que um acidente acabe causando um conflito entre Estados Unidos e Rússia. Os russos não respondem. Shoigu é uma figura especial, está dentro do Estado russo, dentro de posições importantes no governo desde 1991. Isso significa que sobreviveu a todos os expurgos que são comuns na política russa. Quer dizer que Shoigu tem jogo de cintura e não costuma enfrentar os poderosos, mas também agora desapareceu, não foi visto nos últimos dias. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceita a neutralidade e agora diz que admite negociar a Crimeia, Donetsk e Lugansk. Shoigu desapareceu, mas deixa eu ver, antes de falar da Ucrânia, as exigências da Rússia equivalem a uma rendição da Ucrânia. A Rússia quer a neutralidade da Ucrânia, quer que a Ucrânia seja um país como a Áustria, a Suécia ou a Finlândia, que tenha forças armadas pequenas. Primeiro falava em desmilitarização total da Ucrânia, o que nenhum governo da Ucrânia pode aceitar, o reconhecimento de que a Crimeia faz parte da Rússia o reconhecimento da independência das províncias rebeldes de Donetsk e Lugansk, que o Putin reconheceu como repúblicas independentes. A Crimeia, historicamente, era parte da Rússia, foi doada em 1954 pelo secretário-geral do Partido Comunista Nikita Khrushchev, um ucraniano, para a Rússia, para festejar da Rússia para a Ucrânia, para festejar os 300 anos de união da Ucrânia com a Rússia. Evidentemente, em 1954, ninguém imaginava que a União Soviética ia se dissolver e que a Ucrânia se tornaria um país independente. Então, a maioria da população da Crimeia é de origem russa, é etnicamente russa. Agora, o Zelensky aceita negociar, aceita a neutralidade, admite negociar a Crimeia, Donetsk e Luhansk, mas declarou que qualquer acordo de paz com a Rússia terá de ser aprovado em um referendo. Dificilmente a população da Ucrânia vai aprovar a cessão de parte do seu território para a Rússia, especialmente depois de ter sido bombardeada durante meses. Isso teria que vir no meio de um amplo acordo de paz, em que, enfim, como dizia Marco Túlio Cícero, o orador e senador romano, uma paz injusta é melhor do que uma guerra justa. E é isso que, em algum momento, Zelensky vai ter que aceitar. O presidente ucraniano criticou a neutralidade de Israel, mas agradeceu a mediação. O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, disse que a Rússia já aceita manter Zelensky no poder e desistiu da desmilitarização total. Os Estados Unidos acusaram a Rússia formalmente de crimes de guerra. O secretário da Defesa, Antony Blinken, citou ataques indiscriminados a civis, a edifícios de apartamentos, escolas e hospitais. Houve pelo menos 64 ataques a unidades de saúde em um mês de guerra, e esse é um dado da Organização Mundial da Saúde, não é de nenhuma das partes em conflito. Então, é totalmente confiável. Claro que os Estados Unidos têm seus criminosos de guerra. O George W. Bush, que iniciou a guerra do Iraque em 2013, invadiu o Iraque, aliás, uma guerra citada pelo Putin para justificar a invasão. O George W. Bush não sai ao exterior. O ex-secretário de Estado Henry Kissinger é um grande fã do futebol, não veio à Copa no Brasil, ao que se sabe porque teria medo, foi acusado por bombardeios no Camboja, no Vietnã, durante as guerras na Indochina, nos anos 70, e, enfim, também acusado de crimes de guerra. O Bush Sênior, o pai, o George Herbert Walker Bush,
Também no fim da Guerra do Golfo, em 1991, os Estados Unidos bombardearam civis e militares iraquianos que estavam em retirada, estavam fugindo do Kuwait, quando militarmente massacraram, arrasaram todo mundo, quando militarmente já não era um inimigo. Então isso pode ser considerado crime de guerra. O ex-presidente o então presidente Barack Obama também bombardeava redutos da Al-Qaeda no Iêmen com drones. Quando ele matou um cidadão americano que havia aderido à Al-Qaeda, aí virou um caso nos Estados Unidos. Quando ele estava matando só os iemenitas, não deram a mesma importância. O que mais? Então, os Estados Unidos acusaram a Rússia de crimes de guerra, mas também tem seus crimes de guerra, né, seus esqueletos dentro do armário. A notícia de sequestro de pessoas em Mariupol que estariam sendo levadas para a Rússia para serem apresentados como refugiados que teriam optado por ir para a Rússia. Mais de 10 milhões de ucranianos, quase um quarto da população do país, que tinha 44 milhões de habitantes, fugiram de casa. 3 milhões e 600 mil saíram do país, é o êxodo mais rápido desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Organização das Nações Unidas confirmou 977 mortes de civis, mas estima que o número real seja muito maior. Na Rússia, o líder da oposição, Alexei Navalny, um advogado que denuncia a corrupção e o autoritarismo de Putin, sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante a campanha eleitoral em agosto de 2020. Navalny pegou mais 9 anos de prisão por fraude num processo forjado que lembra os processos do tempo do stalinismo na União Soviética. Navalny é considerado a maior ameaça ao reinado de Putin. O ditador tem medo das ruas. Estava em Dresden quando houve a Revolução Liberal que acabou com o comunismo na Alemanha Oriental. Chegou a discutir com manifestantes que ameaçavam invadir a sede das polícias secretas da União Soviética e da Alemanha Oriental, em Dresden. Putin também tem medo das revoluções coloridas, aquelas revoluções como a Revolução Rosa na Geórgia em 2013 ou a Revolução Laranja na Ucrânia, que foram muito mais revoluções contra o autoritarismo e a crise econômica permanente dessas antigas repúblicas soviéticas do que propriamente, quer dizer, na visão do Putin, são conspirações do Ocidente para derrubar, né, o autoritarismo, o excepcionalismo da Rússia. O risco de um golpe seria pequeno, segundo os analistas, porque Putin se prepara para isso, para evitar um golpe desde que chegou ao poder em 1999. O diretor do Serviço Federal de Informações, Serviço Federal de Segurança, do qual Putin foi diretor-geral antes de se tornar primeiro-ministro e presidente da Rússia, está preso. O diretor-geral e o subdiretor-geral, porque teriam passado informações incorretas que prejudicaram a operação militar da Rússia. O ex-ministro das Finanças, Anatoly Chubais, que foi um coordenador das privatizações no governo Boris Yeltsin, deixou o cargo de enviado especial do Kremlin para questões de meio ambiente, que ocupava desde dezembro de 2006, e teria saído da Rússia por discordar da guerra da Ucrânia. É o primeiro alto funcionário do Kremlin a desertar de Putin. Há uma grande fuga de artistas e intelectuais que temem o aumento da intolerância e da ditadura. A correspondente do canal 1 da TV russa em Paris, Yana Agalakova, pediu demissão por causa da guerra, deu entrevista na sede da organização governamental Repórteres Sem Fronteiras, na capital francesa, e descreveu o jornalismo na TV russa como propaganda. Declarou que não quer mais participar de mentiras e manipulações. Na semana passada, a editora Marina Oviasnikova, do mesmo canal, também protestou contra a guerra, levantou um cartaz no meio do principal jornal noturno do canal 1 da televisão russa. Como escreveu um russo numa rede social, sonhei que estavam sendo ocupados pelos nazistas e descobri que os nazistas somos nós.
O presidente Joe Biden chegou hoje a Bruxelas, onde participa das conferências de cúpula da Organização Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, e do Conselho Europeu, que reúne os líderes da União Europeia. Hoje e amanhã, eles devem anunciar novos reforços para países que têm fronteira com a Rússia, novas sanções à Rússia e mais armas para a Ucrânia. De sábado a segunda-feira, o Grupo dos Sete, que reúne os países, as maiores potências industriais democráticas, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O G7 faz um encontro de cúpula nos Alpes da Baviera, na Alemanha. A fábrica de automóveis Renault parou a produção na Rússia depois de um discurso de Zelensky, que é o parlamento da França, pressionando as empresas francesas a pararem de fazer negócios com a Rússia para não financiar a máquina de guerra de Putin. As sanções devem provocar uma queda de 20% no produto interno bruto da Rússia e, pelas estimativas feitas até agora, o PIB da Ucrânia deve cair em 33%. O Brasil pode ganhar com a valorização do real, dos preços das commodities, mas a alta do petróleo, a inflação e o impacto sobre a economia mundial como um todo podem neutralizar estas vantagens. O Brasil é uma zona de paz, então os títulos e os ativos do Brasil, ações e títulos, se tornam mais atraentes para o investidor estrangeiro que queira aplicar em mercados emergentes. A OTAN afirmou que a Rússia perdeu 40 mil soldados, entre mortos, feridos, presos ou desaparecidos, em um mês de guerra. 40 mil seriam 20% dos 200 mil soldados que a Rússia mobilizou para esta guerra. Os mortos seriam pelo menos 7 mil, talvez 15 mil. A Rússia não divulga um número oficial de soldados mortos desde 3 de março. Na primeira semana de guerra foram oficialmente 498. Com 3 semanas de guerra, os Estados Unidos falaram em 7 mil. Na segunda-feira, o jornal Komsomolskaya Pravda, alinhado com o Kremlin, publicou 9.861 mortes e 16.153 feridos, mas a reportagem foi rapidamente removida com a desculpa de que seria a pirataria de um hacker. O governo da Ucrânia afirmou que morreram 15.300 russos. O jornal francês Libération foi ouvir especialistas. Vincent Touré, da Fundação de Pesquisas Estratégicas da França, considerou a estimativa norte-americana, 7 mil mortos, conservadora, feita com base em perdas observáveis, como tanques e blindados destruídos, e considerou a estimativa ucraniana exagerada. Na guerra da informação, a manipulação dos números é um elemento central, até mesmo em torno dos generais mortos. A Ucrânia afirma que foram 6 generais russos mortos. A Rússia admite apenas 3. O historiador militar Michel Goya estimou as mortes em 200 por dia, o que daria até agora menos de 6 mil mortes de soldados russos. Como explicar o fracasso da invasão russa em tomar o país e de perder tantos soldados em um mês de guerra? Para Vincent Touré, quando Putin fala em operação militar especial, deve ser tomado ao pé da letra. Touré acredita que o plano russo era realizar uma ação de comandos de elite em Kiev para derrubar o governo da Ucrânia em algumas horas. Os caminhões, tropas e tanques que vinham atrás seriam uma força de ocupação e não de combate. Putin não contava com a resistência ucraniana. O ritmo lento de avanço em colunas, como se estivesse numa região em paz, deixa o exército da Rússia exposto e vulnerável diante de um inimigo que conhece o terreno, prepara emboscadas e tem mísseis antiaéreos e antitanque fornecidos pelos Estados Unidos e Europa. Foi assim, com mísseis antiaéreos, que os afegãos derrotaram a invasão soviética ao Afeganistão, derrubando aviões e helicópteros. Agora eles têm também mísseis antitanque de última geração fornecidos pela Alemanha. Os ucranianos têm. Então, os ucranianos têm a vantagem também de estar defendendo o próprio território, tem um efeito surpresa, especialmente em cidades, o que obriga o invasor a ter uma superioridade numérica de 7 a 8 para um inimigo, observa Edouard Joly, do Instituto de Pesquisa Estratégica da Escola Militar da França. Joly imagina que a invasão da Ucrânia tenha sido mantida em alto sigilo pela alta cúpula da Rússia
Isto dificultou o planejamento operacional e a transmissão das instruções a todos os níveis da hierarquia militar da Rússia. Faltou coordenação num ataque realizado em 3 frentes. A muitos soldados foi dito que eles iriam numa missão de paz na Ucrânia depois de participar de um exercício, de um treinamento militar na Bielorrússia. O que era para ser um conflito relâmpago virou uma guerra de alta intensidade em que é preciso conquistar e manter posições, o que multiplica os riscos. O custo de vida é alto para os 2 lados. O número de soldados ucranianos mortos deve ser semelhante ao da Rússia. Os analistas franceses comparam as perdas com as da Guerra do Yom Kippur, em 1973, quando Israel perdeu 3.000 homens e os árabes que atacavam 8.500, e também com a guerra Iraque, que deixou 1 milhão de mortes nos anos 80. Foi uma guerra que durou 8 anos. Por isso morreu tanta gente. A Rússia não enfrenta uma guerra de alta intensidade desde a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética perdeu 15.000 soldados no Afeganistão, mas 2.000, e foram necessários 2 anos para morrerem 2.000 soldados soviéticos no Afeganistão. Era fundamentalmente uma operação de contra-insurgência, contra rebeldes, assim como as 2 guerras da Chechênia, onde morreram cerca de 12.000 soldados russos. A média nessas guerras do Afeganistão e da Chechênia foi de 5 feridos para cada morto. Embora os dados sejam imprecisos, o historiador Pierre Razou estima que na guerra da Ucrânia a Rússia tenha 3 feridos para cada morte. Na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética teve em média 2,5 feridos para cada morto. A guerra da Ucrânia se aproxima desta média. Em algum momento, os russos vão questionar por que tantas mortes de jovens numa guerra estúpida, inútil e desnecessária que não tem como ganhar. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, me acompanhe no Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até a próxima.